do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação deste sábado está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os dois discípulos, porém, as repreendiam. Então, Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, acompanhamos um relato simbólico e de muita profundidade. Acompanhamos na leitura do evangelho que naquele tempo eles levaram crianças até a presença de Jesus para que ele ali impusesse suas mãos sobre ela e ali realizasse uma oração sobre aquelas crianças que foram levadas a ele. Porém, os discípulos tiveram uma atitude contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus ali colocou suas mãos sobre aquelas crianças, fez uma oração sobre elas. E ali, de forma justa e coerente, Jesus repreende os seus discípulos, né? Porque a atitude deles não foi agradável. Por quê? Quando Jesus fala, deixai as crianças e não a proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois que ele faz isso, ele vai colocar as mãos, como diz no Evangelho, e depois ele parte dali. E aqui, mais uma vez, Jesus fala, né, chama a atenção dos seus discípulos pela atitude, mas ele assemelha que o reino dos céus só é daqueles que têm humildade, inocência e um coração justo. Por isso que Jesus diz para os discípulos: Deixai a mim minhas crianças, porque elas são inocentes, sem maldade, sem pecados, sem cobiças e dentre outras incoerências. Então, Jesus ali, ele apresenta, né, aquelas crianças para os seus discípulos como um modelo visível do seu reino, ou seja, que o reino dos céus só entrará aos justos, aqueles que têm uma pureza no coração. Por outro lado, a resistência dos discípulos quando repreendem, né, as crianças apresenta para nós, ou melhor, revela uma mentalidade que associa o valor religioso ao mérito. Ou seja, é muito dessa parte doutrinal e não dessa parte que vem de Jesus do acolhimento, porque Jesus ali vai destacar, né, vai apresentar aos seus discípulos que as crianças, elas não têm maldade, não têm cobiça. E é por isso que ele fala para cada um de nós: sejamos como elas. O nosso coração precisa ter uma pureza, nosso coração precisa ter uma doçura, e assim a gente vai conseguir a nossa meta, que
é o céu. Por fim, Jesus destaca neste evangelho a disponibilidade, a confiança e a transparência, né, em que as crianças elas representam. A gente nota que uma criança, quando ela não tem consciência das coisas, do pecado, das coisas má deste mundo, elas sempre agem de forma inocente, sem maldade. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que a cada dia buscar o reino dos céus, buscarmos sermos justos, e que temos que a cada dia pedir um coração de criança, doce e puro, porque assim conseguiremos o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.